Revelado o lamento sinistro da besta amaldiçoada, a trevorosa verdade oculta que aterroriza a todos. As ruas de São Paulo nunca foram conhecidas por serem acolhedoras. Ao contrário, na periferia onde Clara morava, cada esquina tinha uma sombra, cada sussurro, um aviso. Era em meio a essa realidade dura que a jovem professora pegava o ônibus lotado todo dia, sonhando em fazer a diferença na vida de seus alunos. Mas naquela noite, algo no ar parecia diferente. Um frio gélido tomou conta do ambiente, e os murmúrios entre os passageiros começaram a se intensificar. "Você ouviu sobre a besta amaldiçoada?" Sussurravam umas vozes, quase inaudíveis entre o barulho do motor do ônibus. Clara sentiu um calafrio quando essas palavras penetraram seu ser. Algo de terrível estava prestes a acontecer. Enquanto voltava, sua mente não conseguia se afastar daquele nome. As histórias da besta falavam de uma criatura que, sob o manto da noite, vagava pelas ruas desertas, sedenta por almas perdidas. O medo dos passageiros era palpável, quase como uma névoa que os envolvia. Clara apertou a bolsa contra seu peito, seu coração acelerado respondendo ao terror do coletivo. A sensação de que o perigo estava cada vez mais próximo a fez pensar em Pedro, seu irmãozinho, brincando fora de casa. Ela sabia que não deveria deixá-lo sozinho à noite. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar com um sobressalto. Clara olhou pela janela do ônibus e viu uma sombra se movendo rapidamente na calçada. Rápida demais para ser humana. Seu estômago embrulhou. E então, as histórias começaram a ganhar vida na sua mente, cada pedaço de informação em uma teia de pânico crescente. O que exatamente era a besta? Estaria realmente ligada a essas injustiças que sufocavam a comunidade? Ou seria apenas uma invenção, uma forma de aliviar o horror da vida cotidiana? Quando finalmente chegou em casa, o silêncio a recebeu como um soco no estômago. Pedro não estava nos fundos, onde sempre brincava. A cada segundo que passava, a inquietação crescia. Clara chamou pelo nome dele, mas a única resposta era o eco de sua própria voz. O medo se transformou em desespero. Os rumores sobre desaparecimentos agora ecoavam com mais intensidade em sua mente. Ela decidiu agir. A besta não poderia levar seu irmão. Mas ao sair, uma sombra se moveu atrás dela. Clara congelou, seu coração disparou. Uma mão gelatinosa se estendeu, escurecendo a luz da lua sobre a entrada de casa. O que mais ela poderia enfrentar? A lenda tomava forma diante de seus olhos, e ao virar-se, o que viu claramente não fazia parte da sua realidade, ou será que fazia? No fundo de seu ser, sabia que a verdade estava prestes a ser desenterrada, e ela não estava preparada para o que revelaria. A sombra contorcia-se, revelando uma figura grotesca. Os olhos, dois buracos negros sem vida, brilhavam de uma forma que gelava a alma. Clara sentiu um aperto no peito, o ar parecia faltar. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, e ela estivesse presa naquele instante aterrador. Sua mente gritava para correr, para se esconder, mas as pernas pareciam paralisadas. Clara, a voz era um sussurro, como um vento desolado que perpassava as árvores. Clara, você não deveria estar aqui. Ela reconheceu aquela voz, um lamento que acompanhava os relatos sobre a besta amaldiçoada. O pânico tomou conta dela e, impulsivamente, ela deu um passo para trás. Os cabelos na nuca se arrepiaram. Aquela criatura se adiantou, sua forma distorcida e retorcida avançando como névoa, misturando-se com as sombras. "Pedro!" Clara gritou, a voz reverberando na noite silenciosa. Uma ferocidade brotou dentro dela. "Onde está meu irmão?" A besta, cujos lábios eram apenas uma linha fina, deixou escapar um riso baixo e gutural, que reverberou ao redor dela. "O que você quer? Ainda não se deu conta?"
A criatura se aproximou, e a fetidez do seu hálito fez Clara recuar. Ela fechou os olhos por um breve instante, tentando manter a sanidade diante daquela cena. Abriu-os novamente, determinada a não ser engolida pelo medo. Se você tem meu irmão, eu vou te encontrar, ela disse, tentando conter o tremor na sua voz. Para sua surpresa, a besta hesitou por um momento, como se estivesse avaliando sua resposta. Você está disposta a pagar o preço? A criatura questionou, um brilho insidioso aparecendo em seus olhos sombrios. Clara franziu a testa, a cada segundo se sentindo mais envolta numa teia de terror e desespero. Eu não vou deixar você levá-lo. Se tiver que enfrentar você, então que assim seja. A besta inclinou a cabeça, parecendo interessada pela bravura daquela jovem que não era nada mais do que um facho de luz na escuridão opressora. A luz não pode existir sem a sombra, Clara. Venha comigo, e você conhecerá a verdade sobre o que realmente se esconde nas sombras desta cidade. Antes que ela pudesse processar a proposta, a figura monstruosa estendeu a mão grotesca. Clara hesitou. Seu coração pulsava intensamente, e uma voz interior a advertia. Não podia confiar na besta. Mas o que havia em jogo era maior do que seu próprio medo. Onde estava Pedro? Desesperada, ela respirou fundo e se aproximou, enquanto as luzes da cidade piscavam, como se tivessem vida própria. A figura agora exalava uma aura hipnótica. Ao tocar a mão gelatinosa, Clara sentiu uma onda de frio passar pelo seu corpo, uma visão turva dela mesma nos fundos da casa, onde um riso infantil ressoava, a risada de Pedro. Você encontrou o caminho, mas não será fácil, a besta sussurrou, prepare-se para a verdade. Nela, o passado e o futuro se entrelaçam. E então, Clara viu as sombras dançarem à sua volta, deslizando e murmurando segredos nunca antes revelados. O sino de um relógio distante anunciou a meia-noite, quebrando a tensão como um vidro ao se partir. O que seria aquela verdade que ela estava prestes a descobrir? E o que, exatamente, a cidade esconderia se seus olhos estivessem abertos o suficiente para ver? O terror da incerteza se intensificou enquanto a visão de um rosto familiar surgiu nas sombras. Era Pedro, e ele estava prestes a sumir na neblina. O que ela faria em seguida? Simplesmente acompanharia a besta? E então Clara hesitou. O som da risada de Pedro ecoava em sua mente, uma doce melodia que agora se mesclava a um ritmo macabro. A besta continuava a observá-la, seus olhos negros absorvendo cada fração de sua hesitação. Você não tem muito tempo, Clara, a besta sussurrou, a voz morrendo em um eco distante. A hora está se esgotando. Clara olhou para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. As sombras pareciam se contorcer ainda mais agora, como se estivessem se preparando para engoli-la. Eu não tenho medo de você, ela disse, com toda a coragem que conseguiu reunir, mesmo sabendo que suas palavras eram apenas um eco de sua própria insegurança. Coragem não é o que você precisa. É compreensão, retrucou a besta, escurecendo ainda mais a noite ao redor de Clara. É um fardo que poucos carregam. A figura grotesca avançou mais uma vez, e Clara sentiu o coração disparar. A luz das lâmpadas na rua fraquejava, como se a própria cidade estivesse amedrontada pela presença daquela besta. Clara respirou fundo, decidida a não deixar a criatura dominar sua mente. O que você quer de mim? O que aconteceu com o meu irmão? Uma risada estridente explodiu, reverberando por entre as sombras. Ah, seu irmão, ele é parte da verdade que você busca, minha querida. Mas a verdade é um fio afiado que corta do lado certo e do lado errado. Você estará pronta para a dor? Eu só quero saber onde ele está. Gritou Clara, a voz quase se perdendo no eco do desespero. Você sabe onde ele está. Ele sempre esteve aqui, retrucou a besta. A resposta está nos seus próprios olhos, nas memórias que você tentou enterrar. Clara sentiu uma onda de impotência a invadir. As lembranças de momentos felizes com Pedro surgiram como fantasmas numa noite clara. Os abraços, as promessas de proteção, as risadas. Mas agora, os ecos dessas memórias pareciam manchados por um estranho sentimento de culpa. O que ela havia esquecido? Você deve fazer uma escolha, Clara.
Encare o que temer durante tanto tempo, ou fuja para sempre. A escolha é sua, mas também a consequência, disse a besta, inclinando-se para mais perto. A presença gelada da criatura agora parecia arrepiar sua pele como se 1000 pequenos dedos a tocassem. E quando Clara pensou que a situação não poderia se agravar, ouviu um sussurro ao vento. Clara! Era Pedro! A voz dele cortava a noite como um fio delicado. Me encontre no lugar que você mais teme. Sem pensar 2 vezes, Clara agarrou a mão da besta. Ao fazer isso, uma visão distorcida de sua casa apareceu à sua frente, as paredes manchadas brancas que escondiam segredos. O que você quer que eu veja? A verdade vai te libertar, Clara. E também te aprisionar, sussurrou a besta. De repente, tudo ficou em silêncio. Diante dela, um portal se abriu com um brilho frio e inquietante. Clara sentiu-se puxada, as sombras a cercando novamente, agora densas e ameaçadoras. As risadas de Pedro ecoavam, mas eram agora risos distorcidos, quase como se fossem uma canção de ninar macabra. Ela hesitou uma última vez. O que estava à frente dela poderia liberar Pedro, mas também poderia custar sua própria sanidade. O que havia no lado oposto daquele portal sombrio? Me encontre no lugar que você mais teme, a voz de Pedro repetiu, agora intensamente próxima. Clara já não sabia onde acabavam as sombras e onde começava sua coragem. Então, com um último olhar para a escuridão, ela deu um passo à frente. O portal engoliu-a, e já não havia volta. O que ela enfrentaria ali dentro? A resposta levaria a um abismo de terror que poderia não ter fim. Clara foi puxada para dentro do portal, como se estivesse mergulhando em águas turvas. O impacto foi brutal, despedaçando suas certezas. Quando finalmente abriu os olhos, se viu em um ambiente familiar, mas torcido. Estava em sua casa, mas cada detalhe era distorcido, como se um artista alucinado tivesse pintado a cena. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, cada uma parecendo pulsar com algo maligno. O ar era denso, carregado de um cheiro de mofo e desespero. O eco da risada de Pedro ressoava nas paredes, mas agora soava como um lamento, uma canção fúnebre que a seguia de perto. Pedro? Chamou Clara, mas sua voz mal cortou o silêncio opressivo. Um frio a envolveu e, a cada segundo ali, sua coragem começou a se dissipar. Num instante, Clara ouviu sussurros. Não eram palavras compreensíveis, mas sim sons que provocavam um arrepio descendo pela espinha. Ela caminhou hesitante, cada passo fazendo o chão render como se estivesse se queixando do seu peso. Os retratos nas paredes pareciam observá-la, os rostos deformados por um sofrimento que ela não conseguia entender. Se você não se lembrar, Clara, uma voz grossa, semelhante à da besta, chegou até ela, vinda de algum lugar obscuro. O passado vai ser seu carrasco. Eu não quero isso. Onde está Pedro? As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, mas ela não estava disposta a se render àquela dor. Lembrou-se do olhar dele, cheio de esperança. Ele havia sempre sido seu apoio, mas agora tudo parecia distante e abstrato. Você precisa ver. Você precisa sentir. A voz continuava insistente, quase culpando-a por sua resistência. Clara começou a sentir a pressão em sua cabeça, como se todas as lembranças reprimidas estivessem tentando emergir. Ela parou em frente a um espelho quebrado na parede. O reflexo era distorcido, uma versão de si mesma que a aterrorizava. A cada fragmento de vidro que despedaçava, Clara via flashes de momentos esquecidos, o riso de Pedro, as promessas feitas na infância e os segredos que tentará esconder até de si mesma. Um grito aflito ecoou do espelho, e Clara avançou. Mais perto, as imagens ficaram mais claras. Ela viu seu irmão, cercado por uma escuridão viscosa, gritando por ajuda. O desespero em seu rosto era real, a dor intensa. Clara se sentiu presa, como se a culpa prendesse com grilhões invisíveis. É sua culpa, Clara. Você poderia ter salvado ele. A voz distorcida daquela entidade, que agora pareciam múltiplas, gritava em seu ouvido. Tais palavras eram uma faca em seu coração, cravando-se fundo. Não, eu não sabia. Eu não sabia, ela sussurrou, o sofrimento tomando conta de cada fibra de seu ser.
O reflexo começou a rachar ainda mais, cada pedaço quebrado revelando a verdade sobre o que tinha feito ou deixado de fazer. Enquanto Clara lutava para compreender o que se passava, uma mão gelada surgia da superfície do espelho, puxando-a para mais perto. Aquele toque a fez tremer. Era o toque da besta, ou talvez a própria manifestação de sua culpa. Liberte-se, Clara. Encare suas escolhas, disse a besta, sua presença agora mais opressora. Clara sabia que não poderia recuar. Algo a impelia a buscar a verdade, mesmo que estivesse disfarçada em dor. Com lágrimas nos olhos e o coração em frangalhos, ela tomou uma decisão. Eu não vou deixar você vencer. Clara gritou, buscando a força que ainda restava. E ao fazer isso, um clarão de luz irrompeu do espelho, quebrando a ilusão e as correntes que a prendiam. No calor da revelação, ela percebeu que tinha o poder de confrontar seu passado. Mas antes que pudesse entender completamente o que significava essa força, o reflexo de Pedro apareceu mais uma vez, agora rodeado por sombras que pareciam ansiosas para devorá-lo. Clara, me ajude! Ele soou mais fraco do que antes, e a urgência crescia. Antes que pudesse responder, uma onda de escuridão engoliu tudo. Clara sentiu seu corpo ser arrastado, e a sensação de queda a envolveu como um manto de desesperança. Então tudo ficou preto. O que seria realmente a escolha dela? Teria forças para encarar a verdade que a esperava do outro lado? O futuro era um mistério sombrio e Clara estava prestes a descobri-lo. Clara despertou com um sobressalto, o coração acelerado e a respiração entrecortada. Realmente havia perdido a noção do que era real. O ambiente ao seu redor mudará novamente, mas agora parecia um labirinto de corredores nebulosos preenchidos por uma neblina espessa, quase palpável. Ela estava sozinha, perdida em um interminável eco de sussurros. As vozes ao seu redor cresciam em volume, uma mistura caótica de lamentos que pareciam flutuar como sombras, tentando se aproximar. Clara envolveu seus braços em torno de si mesma, buscando proteção contra uma ameaça invisível. Pedro, onde você está? Ela chamou, sua voz tremendo como se estivesse prestes a ser engolida pela escuridão. De repente, o chão fez um barulho, um estalo que parecia responder à sua chamada. Clara tomou um impulso e começou a andar, os pés pesando a cada passo. A neblina estava carregada de um fedor nauseante que a fez tossir. Com os olhos arregalados, ela tentava distinguir algo ou alguém em meio àquela confusão. Na penumbra, formas começaram a surgir. Eram figuras indistintas, pessoas com rostos escondidos que pareciam se contorcer em desespero, implorando por ajuda. Clara sentiu um frio intenso no estômago. Essas almas clamavam por libertação, mas ela também escutou um eco familiar entre os gemidos, o timbre da voz de Pedro. Clara, ele sussurrou, sua presença se aproximando, mas ainda assim distante. A súplica levou Clara a uma mistura de esperança e pânico. Não posso deixá-lo, não posso deixar que ele sofra. Pensando em seu irmão, em como não conseguiu salvá-lo, sentiu a culpa transbordar pelas veias. Ela correu, tentando alcançar o som que agora se tornará uma melodia triste. Quanto mais avançava, mais o caminho parecia se distorcer, como se a própria casa estivesse viva, mudando em resposta à sua dor. As paredes pareciam recuar, fazendo o corredor se estender infinitamente. O pensamento de Pedro a impulsionava a ir mais rápido, mas ao mesmo tempo a voz da besta a seguia, murmurando verdades que machucavam. Você não pode salvar ninguém, Clara. Não pode salvar nem a si mesma. Em um momento de desespero, o chão sob seus pés se rachou. Clara caiu em uma fenda, uma fissura que a sugava para um abismo escuro. A sensação era de desespero, como se as próprias sombras quisessem engoli-la. Ela se debateu, tentando subir até que, com um último grito, sentiu a luz entrar novamente em sua vida. Caiu de volta em um lugar que lhe era familiar, uma sala abarrotada com caixas e objetos empoeirados. Esta era a velha casa que ela havia deixado anos atrás, o lar de seus primeiros pesadelos. O cheiro de mofo e a atmosfera fria a envolveram como um abraço gélido. Havia algo diferente ali, uma presença a vigiá-la. Clara se levantou e olhou para o centro da sala. Um objeto reluzente chamou sua atenção, um velho diário, aberto em uma página que parecia ter sido escrita em sua própria letra. Uma mensagem em negrito dizia: a verdade vai te libertar, mas também te condenará.
Clara se aproximou da mesa, seu coração pulsando, enquanto as memórias começaram a ressurgir. Cada palavra era um eco de sua história, mas antes que pudesse se aprofundar na leitura, o ar ficou pesado e a porta atrás dela se fechou violentamente. A ameaça estava de volta, e uma risada distorcida subiu pelo ambiente, segurando-a em um ciclo de terror crescente. Você não pode escapar do seu passado, Clara, era besta, mais perto do que nunca. Ela olhou ao redor, buscando uma saída, mas estava completamente cercada. Qual é a verdade que eu preciso encarar? Berrou, mas só obteve silêncio como resposta. A tensão crescia, e, dentro dela, uma agonia crescente misturava-se à coragem. Com a decisão tomada, Clara se preparou para enfrentar a escuridão que a cercava. Estava pronta para descobrir o que realmente a aguardava. Um novo caminho a levaria para um confronto final. Mas o que a aguardava além da próxima porta? E, mais importante, esta seria a última vez que a besta tentaria controlá-la? Clara respirou fundo, sentindo o ar pesado como uma neblina densa que a sufocava. O diário reluzente em cima da mesa parecia pulsar, como se estivesse vivo, aguardando que ela se aproximasse. O medo a paralisava, mas o eco da voz de Pedro a chamando insistia em sua mente. A besta estava ali, e a inevitabilidade do confronto se aproximava. Clara, você não vai descobrir o que não deve. A voz distorcida reverberava nas paredes ao seu redor, ecoando sua angústia e transformando-se em um coro de lamentações. As sombras na sala pareciam dançar, contorcendo-se em formas grotescas. Clara fechou os olhos por um instante, buscando a coragem que tinha antes, mas tudo o que encontrou foi o burburinho ininterrupto dos sussurros e risadas distorcidas. Ela precisava de respostas. Sem pensar duas vezes, estendeu a mão e tocou a página do diário. Naquele instante, imagens começaram a surgir diante de seus olhos, vivas e assustadoras. Ela viu crianças brincando na casa, incluindo ela mesma, mas logo essas visões se tornaram pesadelos. Gritos, choro, figuras distorcidas a cercando. O que aconteceu ali? A verdade estava escondida, coberta pelo véu do esquecimento. A besta riu, uma risada grave que reverberou pela sala como trovão distante. Você acha que está pronta, Clara? O passado não perdoa e a verdade dói mais do que qualquer ferida. Eu preciso saber! Gritou Clara, a força brotando de sua dor. No fundo, sabia que só enfrentando a verdade poderia libertar a si mesma e a Pedro. Com os olhos ainda fixos no diário, Clara começou a ler em voz alta. As palavras queimavam em sua língua, cada sílaba parecendo uma lâmina afiada. A casa é um lugar de segredos. Cada lágrima derramada, cada grito silenciado aqui deixa uma marca que nunca desaparece. O ambiente ao seu redor começou a tremer, a ressonância das palavras invocando uma força escondida. As paredes pulsavam em resposta, e um vento gélido começou a soprar, fazendo os papéis voarem pelo ar enquanto Clara lutava para manter o foco. Ela leu mais, sentindo que cada palavra a conectava mais à história, ao que realmente aconteceu. Eu vi a besta nos rostos de quem amei. Uma imagem de um rosto familiar surgiu para ela, mas então começou a desvanecer em um horror indescritível. O calor do reconhecimento tornou-se frio. Ela percebeu que não era apenas o passado de outras pessoas, mas o dela. Havia mais ali, algo que ela não quisera lembrar. As risadas da besta aumentavam em intensidade, um eco de desespero que invadia a mente dela. Você não pode mudar o que aconteceu. Você não pode fugir de mim. Clara sentiu a raiva ferver dentro dela, uma onda de determinação. Eu não vou deixar você ganhar. A sala explodiu em um turbilhão de luz e sombras. Clara se viu sendo arremessada de volta contra a mesa. O diário voou, e a voz da besta gritou. Chega de despertar memórias. Você não é forte o bastante. A neblina ao seu redor começou a se agitar, formando uma tempestade de lembranças e visões que a consumiam. Clara se lembrou do que realmente havia acontecido naquela casa e do porquê dos lamentos. De repente, em meio à confusão, uma mão quente e familiar a agarrou. Era Pedro, com o olhar angustiado. Ele estava ali, mas como? Clara! Não desista! Você é mais forte do que pensa!
Ele a olhava com uma mistura de orgulho e dor. As vozes clamavam por ajuda, mas em vez de se perder nelas, Clara olhou nos olhos de Pedro. "Eu vou te salvar!" gritou. Então, ela percebeu o que precisava fazer. A verdade não era apenas sobre a casa ou a besta, mas sobre o vínculo que compartilhavam. Com todo o seu ser concentrado em seu irmão, Clara se ergueu. "Besta, eu desafio você. A verdade é, eu não sou mais a mesma criança que você detinha. Eu sou livres." Uma luz intensa irrompeu do diário, envolvendo os dois em um brilho ofuscante, e a casa começou a desmoronar ao seu redor. Clara soube que a batalha estava apenas começando. O que aconteceria agora que a verdade começava a ser revelada? Pedro sorriu, embora a tensão ainda pairasse no ar. "Vamos, claro que está por vir vai exigir toda a nossa coragem." A escuridão ameaçava, enquanto Clara e Pedro se preparavam para enfrentar a besta e o que mais ela tinha escondido nas trincheiras daquele lar amaldiçoado. Juntos, eles se lançaram em direção ao desconhecido. O que a besta guardava? Eles tinham coragem para descobrir? A resposta pairava, envolta em sombras e ecos terríveis. Clara e Pedro sentiram a energia pulsante do diário se intensificar à medida que avançavam pela sala em ruínas. O que outrora fora um lar agora se assemelhava a um labirinto do terror, cada passo ecoando como um grito de desespero. As sombras estavam ainda mais próximas, como se estivessem se aglomerando, esperando o momento certo para devorá-los. "O que aconteceu com as crianças?" Clara perguntou, a voz trêmula, mas determinada. A imagem de seu rosto familiar ainda queimava em sua mente, como uma marca indelével. Ela precisava saber, e Pedro parecia sentir a mesma urgência. "São apenas ecos da dor de quem passou por aqui", murmurou Pedro, olhando ao redor com um misto de medo e curiosidade. "Precisamos descobrir o que a besta quer esconder." Enquanto caminhavam, as paredes começaram a sussurrar. Palavras distorcidas e ininteligíveis flutuavam no ar, enredando-se na mente deles. Clara segurou a mão de Pedro, firme, como se a conexão entre eles fosse a única âncora em meio àquelas trevas. De repente, do fundo da sala, uma porta se abriu com um rangido ensurdecedor. O que estava além era uma sala ainda mais escura, onde a luz da tempestade de sombras parecia não conseguir penetrar. Clara hesitou por um momento, sentindo palpitar do medo, mas a determinação de salvar Pedro a fez seguir em frente. "É lá que temos que ir", disse Pedro, puxando-a. "Precisamos enfrentar." Desceram uma escadaria em espiral, os degraus úmidos e frios, como se estivessem sendo engolidos pela umidade do abandono. Cada passo ecoava, e algo em seu interior dizia que cada som atraía a besta. Ao chegarem ao fim, se depararam com uma pequena sala, as paredes cobertas de frases e desenhos feitos à mão, que pareciam pertencer a crianças. Clara se aproximou de uma das paredes. Não eram desenhos alegres, mas rabiscos angustiantes, como se possuíssem vida própria, pulsando junto ao medo que irradiava do ambiente. "Veja!" Pedro apontou. "São os rostos deles." Clara sentiu o estômago revirar. Reconhecia cada um dos traços distorcidos. Eram seus amigos de infância, todos desaparecidos. E ali estavam, presos eternamente em sofrimento. O pânico a paralisou, mas a urgência de descobrir a verdade a empurrava para frente. A voz da besta ecoou novamente, raivosa e sarcástica, preenchendo o ambiente. "Vocês realmente acham que podem salvar o que já está perdido? Eles são meus agora." "Não, não somos deles." Clara gritou. "Você não pode nos controlar mais." A resposta da besta foi um riso baixo e ameaçador. As paredes começaram a vibrar, os desenhos parecendo ganhar vida, dando passos em direção a Clara e Pedro. Vidas que clamavam por ajuda, desespero tomando forma. Os rostos agora pareciam torcer-se em dor. "Larguem! Larguem eles!" Pedro gritou, tentando afastar a sensação de sufocamento que subia pela sua garganta. Clara então ouviu um sussurro familiar entre as vozes distorcidas, um chamado. Era a voz de uma criança, suave, mas cheia de dor. Clara ajuda. Tudo desmoronou em volta deles. As sombras, antes dançantes, agora eram torrentes de voracidade, tentando puxá-los para a escuridão sem fim.
Clara lutou contra a corrente, a mão de Pedro apertando forte, trazendo-lhe um fio de esperança. Você precisa lembrar, Clara. A verdade pode ser dolorida, mas é a única maneira. Pedro implorou, e os rostos ao redor dele choraram em uníssono, ecoando seu desespero. No instante em que Clara olhou para o diário, as palavras começaram a brilhar novamente. Era como se estivesse chamando, prometendo uma resposta, uma solução. Mas um último grito da besta soou, mais forte que nunca. Vocês não vão escapar, eu sou a própria verdade e a dor. Com tudo desmoronando e a besta se aproximando, Clara sentiu que a única possibilidade de vencer seria encarar essa verdade de frente. Mas qual era o preço a pagar? O que aconteceria se ela finalmente se deixasse ir? A luz do diário intensificou e Clara compreendeu que, para libertar não apenas Pedro, mas também as almas presas naquele lugar, precisaria fazer uma escolha. Assim, com o coração acelerado, ela se voltou para o diário e começou a pronunciar cada palavra, enquanto a escuridão cavalgava cada vez mais perto. O que verdadeiramente aconteceria quando a luz se encontrasse com as sombras? A resposta sabia que estava por vir, e Clara não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir. As palavras do diário escaparam de seus lábios, um eco em meio ao uivo da tempestade. Um feixe de luz azulada começou a despontar do livro, iluminando o ambiente e revelando detalhes que antes estavam ocultos. Clara sentiu a frieza da escuridão recuar, mas não por muito tempo. A besta parecia furiosa, os sussurros se convertendo em gritos de ódio que reverberavam pelo ar. Nu! A voz da besta ressoou, cortante como um vidro quebrando. As sombras, antes dançando, se tornaram garras tentando agarrar Clara e Pedro, buscando arrastá-los de volta para a escuridão. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Clara não hesitou. Se a verdade era a única coisa que poderia salvar, era preciso continuar. Cada sílaba que pronunciava parecia liberar um poderoso fluxo de energia, como se estivesse desatando correntes invisíveis que oprimiam as vozes presas. Não vamos deixar você controlá-los. Eles são livres. Nesse momento, as paredes da sala começaram a vibrar, e os desenhos nas células de dor se contorciam em agonia, como se estivessem tentando se libertar de um cativeiro. Foi quando Clara percebeu que não eram apenas rostos reconhecíveis, mas expressões de terror e desespero, transformadas em eternidade pela besta. Pedro se virou para ela, sua expressão carregada de incerteza, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. Você está conseguindo, Clara. Continue. Com um grito, Clara se lançou em mais palavras, cada uma parecendo arrancar a escuridão do ambiente. A luz aumentava gradualmente, envolvendo Pedro e Clara em um manto de proteção. As sombras se contorciam desesperadamente, e o riso da besta se tornava cada vez mais nervoso, como se sua força estivesse sendo drenada. Mas de repente, uma sombra maior se destacou da escuridão. Era a figura da besta, horrenda e colossal, com olhos vermelhos como brasas. Vocês não entenderam nada. A verdade que buscam está cheia de dor e sacrifício. Nesse instante, Clara lembrou-se de cada lágrima derramada por aqueles rostos na parede. Cada vida perdida. O espírito deles envolvia seu ser, e Clara percebeu que não se tratava apenas de lutar contra a besta, mas de aceitar a dor e a responsabilidade da verdade. A verdade é difícil, sim, mas ela é também a libertação. Com essas palavras, uma onda de luz irrompeu do diário, uma explosão de esperança e desespero misturados. As sombras começaram a gritar, implorando por compaixão. Clara e Pedro se uniram, e juntos, em uníssono, se voltaram para a besta. Você não é mais forte que a união de nossas verdades. A besta, agora desesperada e emitindo um grito agonizante, lançou suas garras na direção deles. Clara sentiu o ar pesar à sua volta, e um medo profundo a atingiu, mas algo em seu interior estava mais forte. Ela não iria recuar. Agora! Gritou Pedro, segurando o diário elevado, como uma bálsamo contra as trevas. A luz brilhante convulsionou, formando uma barreira entre eles e a besta. Clara sentiu o calor da luz envolver sua pele, um conforto que ela nunca havia experimentado. Era a luz da verdade que passava por dor, mas também por amor. E em uma fração de segundo, a besta parou. O furor nos olhos vermelhos esmoreceu,
enquanto sua forma escura começava a se desgastar, como areia levada pelo vento. Vocês realmente acham que podem me derrotar? Eu sou a origem de tudo, sou a escuridão que habita em cada um de vocês. A voz da besta se tornava fina, diluindo-se. Clara sentiu um frio na espinha, um impulso de mergulhar na escuridão, mas ao mesmo tempo, entendia que a besta também era uma parte dela. O que seria preciso enfrentar? Vá embora! Gritou ela, usando toda a sua força na palavra. E enquanto a besta hesitava, Clara soube que estava se aproximando do clímax do confronto. Mas o que aconteceria se a luz que eles tinham contra a escuridão não fosse suficiente? E se enfrentassem não apenas a besta, mas seus próprios medos ocultos? Naquele exato momento, Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava por vir? O tremor no chão tomou conta da sala, como se uma tempestade invisível estivesse abrindo fendas na própria terra. Clara e Pedro trocaram olhares apavorados, seus rostos pálidos sob a luz azulada que agora parecia se espalhar em pulsos irregulares. A besta hesitou, como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido por sua presença. É isso que vocês desejam? A verdade? A voz dela era um sussurro carregado de desprezo. Então, preparem-se. Vocês não podem suportá-la. Um grito agonizante ecoou, e do chão, serpentes de sombras começaram a emergir. Eram rostos torturados, uma coleção de almas perdidas que clamavam por vingança. Clara queria gritar, queria se esconder, mas uma força maior a impedia. Era como se cada lágrima que havia derramado por aqueles rostos agora estivesse inexplicavelmente sendo devolvida a ela, a dor pulsando como um tambor no peito. Não! Clara chorou, e a luz do diário brilhou forte, tentando repelir as almas atormentadas, mas uma onda de desespero parecia puxá-la para dentro da escuridão. Pedro, precisamos lutar contra isso. Pedro segurou a mão dela. Estamos juntos. Vamos enfrentar. Ele ergueu o diário novamente, e a luz que irradiava iluminou o espaço, revelando mais do que apenas as sombras. Havia um antigo altar no centro da sala, coberto com os restos das vidas que a besta tinha consumido. Eis a sua verdade. A besta berrou, e seu corpo começou a se contorcer, como se as sombras a sufocassem. A dor que vocês sentem é a mesma que eu carrego. Clara entendeu. A besta não era apenas a personificação do medo, mas também a agregadora de dor, de traumas compartilhados. E como a luz crescia, Clara percebeu que cada um daqueles rostos clamantes não buscava vingança, mas sim a libertação. O horror que ela sentia poderia ser transformado em redenção. Com todas as suas forças, ela gritou, se você quer a verdade, então nós a daremos. A luz aumentou em intensidade, envolvendo as almas. Clara sentiu que a energia do diário pulsava dentro dela, como um hino antigo e misterioso que ressoava em seu ser. A besta, diante daquela luz, começava a definhar, seu corpo escurecendo e se distorcendo em um convulsionar de gritos. Não! Vocês não podem fazer isso! A besta se virou, sua forma agora emaranhada em sombras, cercada por uma corrente de luz. Eu sou a sombra em seus corações! E, no clímax do horror, Clara percebeu. O que a besta temia não era a luz, mas a união de todas as verdades, um poder capaz de dissolver a escuridão. Que elas sejam livres! Clara gritou, sentindo a luz se elevar até o teto, quebrando as correntes da dor e do desespero. As almas gritaram, mas agora seus gritos eram de libertação, e não de tormento. A sala enfureceu, enquanto a besta enfrentava o que mais temia, ser exposta à verdade de seu próprio sofrimento. A escuridão começou a se dissipar, e com ela, o poder da besta. Mas então, um relâmpago cortou a sala, e sob um trovão ensurdecedor, uma fissura se abriu no chão. Clara observou em horror enquanto a escuridão se agrupava ao redor da besta, formando uma armadura novamente. Isso não acabou. Vocês só despertaram o verdadeiro terror. A besta riu, uma risada sombria que reverberou nas paredes. O chão se contorcia sob eles, uma porta para o infinito. Clara e Pedro precisavam decidir rapidamente. Lutar ou fugir? Eles tinham a luz, mas com a verdade vinha a responsabilidade. O que significava derrotá-la? E a que preço? Vamos!
Clara gritou, puxando Pedro em direção ao altar, determinada a não deixar que a oportunidade escapasse. Mas com o estalo da fissura, a sala parecia entrar em colapso, e um frio gélido percorreu as costas de Clara. A besta estava se levantando, mais poderosa do que nunca. O verdadeiro confronto estava apenas começando. O que viria a seguir? O chão tremia e as paredes se contorciam à medida que Clara e Pedro se seguravam firmemente um ao outro. A escuridão ao redor crescia, como uma tempestade prestes a se abater sobre eles, mas Clara não iria se deixar abater. Ao contrário, ela se lembrava do amor, da liberdade e do vínculo que compartilhava com Pedro. Juntos, nós podemos enfrentar isso, murmurou para si mesma, enquanto a luz do diário pulsava com um brilho renovado. Continue! Precisamos unir nossas forças, Pedro gritou, olhando em seus olhos determinados. Eles se voltaram para o altar, agora cercado por sombras esfumaçadas que roçavam suas pernas, como serpentes à espreita. Clara sentiu a determinação crescer dentro dela. Não eram apenas seus medos que enfrentavam, mas as sombras de todos que passaram por aquela casa. Com o diário aberto, Clara começou a falar em voz alta. Nossas verdades estão aqui. Nós não seremos suas vítimas. As palavras caíam de seus lábios como uma explosão de luz, ressoando nas paredes. Cada frase era uma corrente rompida, cada declaração uma libertação. Ela sentia uma conexão com os rostos desfigurados nas paredes, reconhecendo a dor que antes a aterrorizara. Eles não eram apenas vítimas, mas feitos de coragem e esperança perdida. Eu vejo você, besta! Clara gritou, sentindo a energia do diário vibrar em suas mãos. Você não pode mais nos controlar! A criatura hesitou, um lampejo de incerteza cruzando seu olhar vilego. Era a primeira vez que Clara via um craque em sua armadura escura, e isso lhe deu confiança. Vocês não entendem que a dor nunca desaparece? A voz da besta ecoou, e o recinto tremeu com o seu desespero. Clara deu um passo à frente. Nós não estamos aqui para esquecer. Estamos aqui para enfrentar. Você também é parte de nós, e é por isso que não vai vencer. Pedro se uniu a ela, erguendo o diário como uma lanterna na noite escura. A verdade é nosso poder. Vamos usá-la. As sombras começaram a recuar, soltas por uma força que era nova para elas. Eram como filhos da escuridão se afastando da luz que estava ali para iluminá-los. Clara e Pedro avançaram, as palavras formando um escudo ao redor deles. Criaturas disformes tentaram atacá-los, mas a luz os repeliria, à medida que a conexão deles crescia e pulsava. Juntos, somos mais fortes, eles gritaram em uníssono, alimentando-se da coragem mútua. Com o último impulso de força, Clara foi até o altar, onde as sombras se aglomeravam em um único ponto. Besta! Esse ciclo de dor e sofrimento termina aqui. As chamas da luz se elevaram, e Clara percebeu que cada lágrima derramada, cada grito de desespero, agora tinha um sentido. Era uma promessa de libertação. Um clarão ofuscante irrompeu do diário, inundando a sala. Clara e Pedro estavam imersos em uma luz tão forte que quase podiam ouvir as almas libertas suspirando aliviadas. A besta gritou em desespero, sua forma começando a se desmanchar como fumaça. Não! Voltem, voltem para a escuridão! Mas Clara não recuou. Ela sabia que o confronto final carregava um preço. Nossos corações permanecem, e os laços que criamos são mais poderosos que você. No instante em que terminou a frase, a luz se expandiu, engolindo tudo ao seu redor. E então, a sala desmoronou. Um silêncio profundo tomou conta, e com um estalo, Clara e Pedro se encontraram de volta na sala de estar de sua casa. O sol da manhã filtrava através das janelas, trazendo um calor reconfortante. Eles passaram a mão pelos objetos familiares, exatamente como se os pesadelos nunca tivessem acontecido. No fundo, sabiam, no entanto, que a batalha interna não havia terminado. Clara, a voz de Pedro sonhava, nós conseguimos, mas Clara já sabia que os ecos da besta ainda habitariam suas memórias, um lembrete do que enfrentaram e do que sobreviveram. E, mesmo que o terror agora estivesse longe, a cidade ainda vivia em um estado de conexão com o desconhecido. Em algum lugar, existem outras almas perdidas, sussurrou Clara com um novo propósito. Nós precisamos ajudá-las, Pedro.
E juntos, entrelaçados em laços mais fortes do que antes, sentiram que sua jornada apenas começava. O terror do passado moldou quem eram, mas o futuro agora estava aberto para novas verdades, novas esperanças. Vamos fazer isso, Pedro respondeu, um sorriso esperançoso iluminando seu rosto. E essa vez, eu estarei ao seu lado. Os dois se dirigiram para a porta, prontos para enfrentar um mundo repleto de mistérios e promessas, conscientes de que a luz, mesmo nas trevas, sempre encontraria um caminho. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comentem suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Only true horror fans understand the importance of supporting the channel through these actions.